pode ser tido como o cofre das riquezas que o nosso planeta possui, pois a maior parte das riquezas e dos recursos minerais estão lá. Ele é definido como sendo a camada que cobre a superfície da Terra. Este é composto por areia, restos de animais e alguns restos de plantas. De certeza que sabe que estou a falar do solo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Anote Aí. Eu sou Elísio e cá estarei para trazer mais um conteúdo e desta vez vamos falar sobre o solo, onde iremos falar sobre as características dos solos. Vamos de forma geral abordar aqui 3 tipos de solos e vamos trazer aquelas que são as características básicas destes solos para que tu possas identificar. Este solo é este, aquele. Depois vamos falar sobre a importância destes mesmos solos, tanto para o homem como também para os diversos seres vivos que dependem exclusivamente do solo para poderem viver. Então, dê o seu like, subscreva-se ao canal, ative o sininho das notificações, não esqueça de partilhar este conteúdo, pois mais uma vez traremos algo que vai lhe agregar, traremos algo que vai lhe ajudar a superar os obstáculos que tinha no mundo do conhecimento. Os solos, eles podem ser de 3 tipos. Geralmente encontramos os solos arenosos, encontramos os solos argilosos e encontramos os solos mistos. Os solos arenosos, como o nome já diz, são aqueles solos que possuem maior quantidade de areia. Geralmente são solos mais claros, aqueles solos em que a areia branca ela está em abundância, como por exemplo aquele solo que você vê quando está lá na praia, quando está ali a caminhar. Geralmente esses solos são solos mais soltos, solos onde a água ela vai penetrar com maior facilidade. Estes solos, os solos arenosos, eles são solos muito pobres em termos de nutrientes, por isso que geralmente as plantas lá não crescem. São solos que não possuem nutrientes bons para o crescimento das plantas. Encontramos também na natureza, em algumas regiões, os solos argilosos. Estes que já são mais compactos, são solos que dificilmente a água ela vai entrar com facilidade. Isso porque estes solos são constituídos a maior parte por argila, por isso que eles são mais consolidados, são solos em que a água não penetra com facilidade. Estes solos geralmente apresentam uma cor um bocadinho mais avermelhada. Geralmente, quando chove, os solos argilosos eles são solos que ficam muito molhados, eles são solos que ficam muito escorregadios, são solos que vão puxando água pouco a pouco, e vão guardando essa água com eles durante alguns meses. E quando já vão ficar secos, esses solos são solos que se tornam muito duros. Quando estavam em termos de chuva, eles eram solos moles, estavam ali a receber água, mas quando já estão em tempos de seca, esses são solos duríssimos, que dificilmente a pessoa vai conseguir abrir um buraco para semear algo. Por isso que algumas culturas não são semeadas ou não são plantadas neste tipo de solo. E existem também os solos mistos. Misto é como se tivesse uma mistura, um bocadinho daqui, um bocadinho de lá, um bocadinho de lá. Estes são também considerados os solos férteis, onde geralmente é praticada a agricultura. Estes solos têm o equilíbrio da areia, da argila e do humus, que são os restos de vegetais e alguns animais já mortos em decomposição. Então, neste tipo de solo, o solo misto é onde há aquela mistura de algumas partículas da areia, da argila e do humus, onde se misturam para poder formar este solo. Tem uma coloração mais escura, um castanho mais para preto, tem essa variação, castanho preto. Estes solos, eles puxam ou sugam a água ideal para a produção agrícola. Eles não são solos
muito permeáveis, mas também não são solos impermeáveis. A água entra na medida ideal para a produção agrícola e permitem com que as plantas elas possam crescer com maior facilidade, diferente dos solos argilosos. Os solos argilosos podem até ser bons quando tem água, mas quando secam, duros. Enquanto que o solo fértil, o solo misto, ele, como só tem um bocadinho de cada tipo de solo, com aquela mistura de nutrientes, ele é ideal para o crescimento das plantas. Estes solos, eles são importantes tanto para as plantas, são importantes tanto para os animais, são importantes tanto para o homem. É nos solos onde as plantas vão fixar aquilo que são as suas raízes para poderem absorver os nutrientes, a água necessários para que as plantas possam crescer e se desenvolver. É nos solos onde algumas espécies de répteis, animais, eles criam as suas habitações para poderem lá se acomodar em momentos de frio, calor. Então, para poderem sobreviver, eles vão ficando naqueles buracos criados por eles. É no solo onde também eu e você instalamos as nossas residências. Se eu estou numa casa, é porque essa casa foi colocada no solo, não está no ar, não está na água. É no solo onde nós praticamos a agricultura, é no solo onde nós instalamos as indústrias, a estrada. Então, todos aqueles componentes que nós precisamos para o nosso dia a dia são colocados, são instalados no solo. Por isso que os solos, eles são importantes. Amigos, já vimos aqui uma lista vasta de importância tanto para o homem como para os outros seres vivos dos solos. E temos vindo a observar que uma parte das comunidades tem feito um uso inadequado destes mesmos solos, em que uma parte de nós faz a deposição de resíduos sólidos inorgânicos direto no solo, o que vai prejudicar aquilo que é a composição do próprio solo. Geralmente o solo ele consegue decompor os resíduos orgânicos. Falo daqueles restos dos vegetais, falo dos restos dos animais. O solo consegue digerir esses resíduos, mas vai ser difícil para o solo decompor o plástico, decompor o ferro e outros resíduos inorgânicos, como é o caso de estilhaços de vidro, que nós acabamos colocando lá no solo e que ficam anos e anos e anos sem ser decompostos. Estes vão prejudicar aquilo que é a composição do solo, e um solo que poderia ser benéfico para alguns animais passa a prejudicar. Um solo que poderia ser benéfico para a construção de infraestruturas passa a ser um solo que é susceptível a inundações, passa a ser um solo susceptível a erosões. Então, todos nós devemos juntos preservar este recurso, devemos juntos conservar, este é o termo ideal, conservar este recurso para que o mesmo não seja prejudicial ou para que o mesmo continue a nos dar os benefícios que nos tem dado. Eu sou Elísio e cá estarei em uma próxima ocasião para trazer outros conteúdos que venham a agregar a si e ao seu amigo, se tu partilhares. Fico por aqui com promessas de voltar em próximas ocasiões para trazer mais conteúdos como estes.